Débora, muito bom dia para você. Bem-vinda aqui ao Novo Dia. Qual que é a justificativa para a defasagem em relação aos preços internacionais? Traz para gente. Pois é, eu quero até trazer para a tela aqui, eu já convido para quem está nos assistindo, né, para acompanhar um pouco essa trajetória dessa defasagem que a gente tem e o que a Petrobras fala sobre isso, né, Tainá? A gente tem ali uma justificativa do Jean Paul Prates de que, a partir desse momento, a gente começa a entrar no mundo no período em que diminui-se a demanda pela gasolina. Então, isso vai fazer com que aumente a oferta, também caia um pouco sobre o preço e, por isso, ele teria condições de fazer esse reajuste aí, né, reduzisse o preço da gasolina. Aqui, de acordo com a Associação dos Distribuidores de Combustíveis, com a Bicom, eles mostram que nos últimos relatórios, tá, do dia 17, 18 e 19, que na gasolina a gente tinha uma defasagem de 2% e no diesel a gente vinha, olha, não mudava, a gente já vinha no patamar de 15, 14% nessa defasagem. Ou seja, com esse ajuste aí, com esse aumento do diesel, a gente pode conseguir diminuir essa defasagem do diesel, que estava bem maior, e na gasolina a gente pode aumentar um pouquinho mais, porém, se a gente realmente entra nesse período de diminuição da demanda lá fora da gasolina, isso também impactando no valor, pode ser que a gente consiga um equilíbrio melhor em relação a isso. O fato que o ponto mais favorável é realmente no impacto na inflação, já que a gente sabe que o setor de transportes é o que mais pesa, foi o que mais pesou, foi o grupo que mais pesou, né, nos últimos dados de inflação, por causa daquela reoneração dos impostos que estavam acontecendo. Agora a MP caduca, a gente permanece até o final de dezembro sem o PIS/COFINS dos combustíveis e, além disso, né, com o preço da gasolina mais barato. E isso já animou ali alguns economistas que dizem que a gente pode ficar até mesmo abaixo da meta. Favorece o Banco Central de manter os cortes dos juros. Isso favorece também as contas, né, do governo, que pode aí ter um cenário um pouco mais fácil para conseguir, né, cumprir as suas metas fiscais, Tainá. Com certeza. Deixa eu trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa, Débora. Olha só, na economia as expectativas em torno da reforma tributária continuam e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem confiança de que o Congresso vai finalizar a reforma tributária ainda este ano. De acordo com o ministro, o governo vem trabalhando em conjunto de leis complementares que vão desdobrar os efeitos da proposta. Vamos ouvir. Ainda este ano haverá mudanças, com toda certeza, mas nada que impeça a Câmara de ainda este ano se debruçar sobre o texto do Senado, aprová-lo e, eventualmente, promulgá-lo. O Congresso poderá promulgá-lo ainda esse ano. Eu estou confiante de que, apesar dos prazos apertados, é bastante possível que isso aconteça. Nós estamos preparando o conjunto de leis complementares que vão desdobrar os princípios da reforma em projetos de lei complementar, para que ela produza efeitos nos prazos que estão previstos na Constituição, que estarão previstos na Constituição. Quero dizer que o Congresso tem sido muito sábio na condução dos interesses, nos vários interesses envolvidos, a começar dos entes subnacionais, estados e municípios, mas também dos setores econômicos afetados pela reforma. Débora, dá para ver que o ministro está otimista aí realmente com a aprovação da reforma tributária. Essa fala dele, inclusive, aconteceu em meio à apresentação de sugestões ao relator da proposta, senador Eduardo Braga. Traz para a gente quais foram essas mudanças, né, alterações sugeridas. Pois é, primeiras sugestões ali apresentadas nessa quinta-feira pelo coordenador do grupo de trabalho, né? Eu vou até trazer aqui na tela para poder a gente acompanhar um pouco e entender o que a gente já tem de alteração proposta, tá? Olha só, vou afastar aqui um pouquinho para a gente conseguir acompanhar. Transição de 50 para 30 anos, ou seja, nessa sugestão ele muda aquele período de tempo que a gente teria de prazo para poder adaptar essa reforma tributária. Antes de 50 anos, agora seria de 30 anos, reduzindo, ou seja, para isso entrar em prática muito mais rápido. A carga tributária proporcional ao PIB, ou seja, o teto para essa nova alíquota ali criada está ali atribuída, né, à proporcional do nosso PIB. Além disso, uma alíquota base do IVA de 25%, que de acordo até com estudos que já foi, né, providenciado pelo Ministério da Fazenda, já aprovado inclusive na Câmara, esse seria realmente uma taxa ideal. E aí, o próprio relator, né, da reforma, ele também já tem outras
mudanças que estão em negociação. Na próxima tela, a gente vai acompanhar as sugestões que ele já está ali negociando e que ele disse que pode sim incluir no relatório que deve ser entregue na semana que vem, que é transformar o Conselho Federativo em comitê gestor, sem aquela questão política ali por trás, essa seria uma das propostas, um fundo de desenvolvimento regional, e isso aqui é muito importante para poder zerar aquelas diferenças, né, o desequilíbrio que a gente tem econômico entre as regiões, entre os estados. Isso tem sido uma preocupação desde o primeiro momento com essa reforma, ou seja, tem estados que têm ali maior dificuldade de arrecadação, enfim, isso aqui, esse fundo iria garantir essa igualdade, essa equiparação dessas diferenças. E uma trava para a carga tributária na criação aí da nova alíquota. Então, esses são os pontos que estão em negociação e que deve ser incluso pelo próprio relator a semana que vem, que é a previsão de entrega desse relatório. E aí, pelo andamento, por tudo que está acontecendo, isso favorece sim de que a gente tenha essa votação ainda nesse ano. A gente sabe que essa é uma pauta muito importante desse governo, aliás, que já vem trabalhando em cima disso desde o período da campanha, né? É importante a gente lembrar sobre isso. A Câmara tentou acelerar da maneira como pôde, Arthur Lira, inclusive, fazendo com que isso acontecesse. E aí, então, o ministro Fernando Haddad, bem otimista, mesmo com essas sugestões, essas mudanças, ele disse que sim, a reforma seria interessante e a gente tem como aprovar da maneira como está em andamento. Né? Agora, em especial, esses últimos 3 pontos que você trouxe são os mais polêmicos, né? Mais difíceis de encaixar. E a gente precisa ver essa proposta passando ali no Senado, mas vale a gente lembrar que como ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sofrendo alterações no Senado, ela vai ter que retornar para a Câmara dos Deputados para uma nova apreciação. Então, Fernando Haddad está muito otimista? Então, Arthur Lira também está bem engajado, né, nessa história. Ele está ali engajado junto. A gente sabe que o tempo está correndo, né? Afinal das contas, a gente tem muitos feriados aí pela frente, inclusive, em novembro, aí já vem um recesso parlamentar. Mas, dada a dedicação que a gente teve de Arthur Lira ali em algumas pautas junto com o governo, eu acho que isso pode ser favorável, sim, e até destravar isso, Tainá. Pelo menos tem um engajamento dos presidentes das casas, né? Nas pautas econômicas, ele está realmente pegando no colo e se disponibilizando a avançar. Esse fim de ano vai ser bem movimentado. Bastante. Débora, e como ficou o fechamento do dólar ontem? A gente ficou ali com uma leve alta. A gente vai até trazer aqui na tela para vocês darem uma acompanhada nesse dólar. Desculpa, ele ficou ali no 0 a 0, na verdade, mas operou até numa leve alta em alguns momentos no positivo. Fechamos no 0 a 0. Mas por que isso, essa estabilidade? A gente não teve dados aqui no cenário doméstico que movimentasse muito o câmbio. Lá fora, as falas do Jerome Powell acabou movimentando bastante, né, o câmbio logo durante o dia e trouxe aí para o patamar dos R$ 5,05 no final do dia, no fechamento, porque o Powell ainda defende juros mais altos por mais tempo lá nos Estados Unidos, ou seja, não trazendo ali esperança de que vai pausar por agora, indo na contramão do que os outros diretores do Banco Central americano estavam falando. Então, a gente terminou o dia assim, sem contar que ainda está no radar essa questão dos conflitos, do conflito lá no Oriente Médio, essa escalada do conflito não sai do radar dos investidores e isso fez com que a gente ficasse aí nessa operação estagnada no câmbio, pelo menos nessa quinta-feira, viu, Tainá? Ótimo, Débora. Obrigada pelas informações. Obrigada a você, até mais.